Livro polêmico? Temos e lemos. Hoje eu trago Caim, de José Saramago, escritor português que dispensa apresentações. Ele que foi o único escritor de língua portuguesa a ser laureado com o Nobel de Literatura até então. Estamos em 2024 e ele é o único de língua portuguesa. Ele foi laureado com o Nobel em 1998 e na ocasião o comitê justificou dizendo que com parábolas portadoras de imaginação, compaixão e ironia torna constantemente compreensível uma realidade fugidia. Assim é José Saramago, escritor polêmico, ele que foi filiado ao Partido Comunista, fazia pesadas acusações e críticas contra Israel, com esse perfil de antissemitismo. Enfim, ele era brilhante, mas era polêmico, né? E ele tem um estilo de escrita muito próprio, muito particular. O texto dele, em alguns momentos, para o início, assim, para quem nunca leu, pode parecer meio confuso, porque ele, gente, ele faz frases imensas, ele não usa muito o ponto final, ele não usa ponto de interrogação, ele vai mesclando ali a narrativa com diálogos, tudo na mesma frase, assim, só separado por vírgulas. Então você tem que ter um cuidado inicialmente para ir pegando esse ritmo de escrita que parece muito uma própria linguagem oral. Quando você vai lendo Saramago, é como se você estivesse conversando. Tem hora que vem fluxo de pensamento, tem hora que vai escrevendo os diálogos e aí você fica na dúvida quem está falando, mas logo você entende, você pega ali o raciocínio, pega o texto, dá para seguir muito bem. Inclusive Caim é um livro curto, ele tem 172 páginas, é um livro fácil de ser lido, só é polêmico, mas é muito fácil de ser lido. Eu indico, por exemplo, como entrada para os romances de Saramago, porque é curto. Eu só não indico para você que é bem religioso, que é bem fervoroso na sua fé e tem dificuldades com questionamentos em relação à Bíblia. Se você tem esse perfil de não gostar de críticas e questionamentos em relação aos textos bíblicos, esse livro não é indicado para você, tá? A Pilar contou que o Saramago teve a inspiração para esse livro aqui no Brasil, num voo de São Paulo para o Rio de Janeiro. Isso foi em 2008, quando ele veio lançar A Viagem do Elefante, que foi o seu livro publicado em 2008. Ele escreveu A Viagem do Elefante em 2007. Ele estava bem adoecido já, inclusive em 2007 até imaginou-se que Saramago poderia ir a óbito, mas conseguiu aí mais alguns poucos anos de vida. Aí em 2008 aqui no Brasil, fazendo aí essa ponte São Paulo-Rio, ele teve a ideia de escrever Caim e em 2009, um ano depois, ele publicou então este livro aqui. Gente, o Saramago, sobre esse livro, ele fez algumas declarações, deu entrevista e inclusive aqui no YouTube tem partes de entrevistas falando sobre este livro aqui, Caim. E aí ele fala, que ele não tem culpa se as pessoas interpretam tão ao pé da letra. O que ele fez aqui foi a própria interpretação dele da Bíblia, desse Antigo Testamento. Lembrando, Saramago era ateu, mas um ateu que conhecia profundamente a Bíblia. E ele fez a sua própria interpretação. Ele deu à história de Caim a sua própria visão. E ele fez uma interpretação simbólica. Ele mesmo fala isso. Ele não tem culpa de outras pessoas interpretar de maneira radical, de maneira tão ao pé da letra. Eu não tenho religião definida. Eu sou cristã. Com certeza eu sou cristã. Eu não frequento igrejas. Eu não leio a Bíblia há algum tempo. Eu ia falar que não leio a Bíblia diariamente, mas a verdade é que tem já alguns anos que eu não pego na Bíblia. É um erro, Eu acho que todo cristão deve ler, repassar, enfim, opinião minha, E mesmo eu não frequentando igreja, mesmo eu não lendo a Bíblia há muito tempo, gente, eu fiquei incomodada.
confesso que a minha consciência acusou durante a leitura. Será que é um livro que eu devo continuar? Mas assim, eu entendo que eu sou uma cristã, que eu tenho essa capacidade de ouvir outras pessoas, de ler, e isso não abalar a minha fé. Eu me conheço o suficiente, então eu segui a leitura de uma maneira relativamente tranquila. Porque pega pesado, tá? Então assim, toma cuidado sempre, né? Eu acho que independente de ler Caim ou não, toma cuidado sempre quando estiver conversando com pessoas, deixa as pessoas manifestarem suas opiniões, mas tenha dentro de si a sua força, sua convicção, a sua consciência, né? Você tem o poder de ter suas próprias opiniões, independente do que outras pessoas venham a dizer. Mesmo com todo o embasamento sólido que outras pessoas tenham, você também tem que ter o seu embasamento sólido. Então eu levo muito para aí. Mas preciso fazer um adendo. Este livro, ele está como uma das leituras obrigatórias da Universidade Estadual do Rio de Janeiro para esse ano. Aí eu falo, eu achei pesado. Por quê? Adolescente, ler isso aqui, no geral, adolescentes ainda não têm uma consciência mais sólida, um embasamento mais firme para compreender essas divergências de interpretações bíblicas. E eu imagino que pode mexer um pouco com a estrutura da fé desses adolescentes. E eu acredito que se alguns pais souberem da leitura desses livros aqui, pode ficar muito incomodado. Aí eu até me lembrei do Avesso da Pele, que deu, né, a maior polêmica, dizendo que não era leitura para adolescente, que ia ficar no vestibular, né, ia ser uma das leituras obrigatórias para um vestibular. Gente, eu li o Avesso da Pele, inclusive eu li também Eu Receberia as Piores Notícias dos Seus Lindos Lábios, que também seria leitura obrigatória de uma faculdade aqui do estado de Goiás, inclusive, e aí teve político, né, intervindo, falando que não era leitura. Gente, esse livro aqui é muito mais sério. Esse livro mexe muito mais com as estruturas emocionais de um adolescente. E ele tá como leitura da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Enfim, deixando essas polêmicas de lado, como eu disse, é uma leitura muito interessante. Eu acho que todo livro é uma leitura interessante, mas você tem que saber se posicionar, você tem que ter ali essa consciência, né, de opinião própria bem estabelecida, ok? Então, dito isto, temos aqui 176 páginas, 172 na verdade, né? E aqui a gente vai conhecer a história do Caim, dentro da visão de Saramago. Ele começa falando do Jardim do Éden, Adão e Eva, de como Deus os criou, os deixou incompleto e depois foi ali corrigir sua obra. Gente, é um livro que tem muita ironia, que tem um humor muito refinado, humor muito inteligente. Aí a gente vai passar por várias questões relacionadas a Adão e Eva. Eva, aqui nesse livro, vai trazer algo novo, algo que não está na Bíblia. Vai acontecer aqui no livro e isso incomoda também, porque o Saramago ele vai colocar algo a mais dentro da história bíblica, não é só o que tem ali nas passagens dos livros bíblicos. E tem um momento aqui, eu até destaquei a frase, não sei onde ela tá, mas tem uma frase aqui que fala que são nos pormenores que se dá o sal. Então o temperinho, gente, ele vem nisso, pro Saramago, né? Nesses pormenores. É um livro que vai fantasiar, que vai inventar, porque é a interpretação do Saramago. E é uma interpretação que vem com uma crítica muito forte contra Deus, mas como eu disse, muito irônica, muito divertida e muito reflexiva. E aí depois, quando Caim mata Abel, não é spoiler pra ninguém, Deus vai conversar com Caim, vai deixá-lo ali com a marca, vai falar para ele, olha, você a partir de agora você vai ser um andarilho
e você vai estar por conta própria. E aí Caim questiona, né, não, mas assim, qualquer um vai poder me matar e tal, vou ficar, né, muito exposto. Ele, não, vou te colocar uma marca. E assim Caim vai seguir os longos anos de sua vida sendo um andarilho. E neste livro, ele vai ser um andarilho que ele vai visitar outros presentes. O que seriam esses outros presentes? Ele vai viajar no tempo. Aí ele vai encontrar vários outros personagens bíblicos. A gente vai passar por Josué, ele vai conviver ali com Josué, ele vai fazer parte daquele exército. Ele vai conhecer Arão, Moisés, Abraão, Isaac, inclusive. É muito interessante quando ele conhece o Abraão e o Isaac, porque ele vai fazer parte da história de uma maneira muito engraçada, muito divertida e muito reflexiva. Ai, gente, eu posso dar um spoiler? Rapidinho. Aqui no livro, o Caim, ele vai ser o responsável por não permitir que Abraão assassine seu filho Isaac. E aí, depois que acontece tudo lá, é muito engraçado. Que Deus me perdoe, mas é. É muito engraçado. Aí quando ele, né, impede ali esse sacrifício, aí o Isaac vai virar pro Abraão e vai falar assim, mas pai, como que você ia me matar? Como que você deixa Deus te usar assim e pedir para matar o seu próprio filho, pai? Como que pode isso? Por que Deus não mata o próprio filho dele? Aí Abraão responde, calma filho, vamos deixar isso para o futuro. Então assim, tem uma ironia, tem um humor muito interessante. Uma outra parte aqui também, que alguém, eu não sei se é Caim ou se é outra pessoa, que fala assim, não, calma, eu sou um samaritano. Aí a pessoa, samaritano? Que palavra é essa? O que é isso? Aí a pessoa responde, ah, não sei, só me deu vontade de usar essa palavra. E assim tem esses humores. Existe humores no plural? Fiquei na dúvida aqui agora, hein? Mas vai ter esse tipo de humor aqui no livro que é muito legal, é divertido, é leve em alguns momentos, mas quando ele faz as acusações aqui, né, contra Deus, aí ele pega assim um pouco mais pesado, mas ele tem razão. Ele tem razão. Que você lendo aqui você vai entender. Aí vai passar por Jó, por várias histórias, Sodoma e Gomorra, que inclusive Caim vai ficar indignadíssimo com uma questão lá da destruição de Sodoma e Gomorra. Gente, muito interessante. São várias as passagens aqui. E aí lá pro final a gente vai chegar na parte em que ele vai conviver com Noé durante esse período que Noé está construindo a arca. E aí o livro ele termina então em relação a essa construção da arca de Noé, ao dilúvio, e vem finalizando de uma maneira reflexiva, de uma maneira crítica, inteligente. Para alguns pode ser desrespeitosa, mas como eu disse, é a interpretação e a visão de um homem. A gente sabe que quando fala de religião a gente tem que ter realmente muito cuidado, como que diz, para não desrespeitar as pessoas. Eu reconheço que pode ser desrespeitoso, mas eu não vejo assim, tá? Ele coloca Deus aqui como um ser vingativo, rancoroso, vaidoso em diversos momentos. Deus é má pessoa. Deus é bélico, ele gosta de guerras. Ele coloca Deus aqui, esse nosso Deus cristão, ele coloca esse Deus com um perfil muito de Deus grego, de mitologia. Já percebeu como os deuses gregos e de outras mitologias também são deuses muito vaidosos e muito bélicos, né? E rancorosos também. A vaidade traz tudo isso, né? E assim será Deus aqui. Eu gostei muito dele, apesar de ficar incomodada, de ficar aqui com essa consciência meio pesada, mas são questionamentos aqui dentro em relação a
tudo, né? Todas essas passagens são muito inteligentes. E é bom, às vezes, você conversar sobre isso, sabe? Nem que seja na leitura. Quando a gente lê, a gente conversa com quem escreveu, né? Mas se você puder fazer um debate sobre esse livro com outras pessoas, eu acho que tem muito a acrescentar. Gostei muito, super indico, não para essas pessoas que têm dificuldades com críticas à Bíblia. Mas se você tiver um pouco aberto a isso, tente a leitura. Fácil, fluido, apesar dessa escrita do Saramago, né, sem a pontuação correta e tudo mais, é um livro fácil sim de ser lido e que pode te dar aí uma perspectiva diferente, por que não, né? Tem um trechinho aqui, uma frase que eu gostei muito, que é o seguinte: a história dos homens é a história dos seus desentendimentos com Deus. Nem ele nos entende a nós, nem nós o entendemos a ele, né? E aí, eu tinha falado para vocês que o Saramago, às vezes, ele fazia algumas críticas ao povo de Israel, né? Tem esse lado meio assim de antissemita. Aqui eu vou ler rapidinho, dentro de um contexto, talvez não dê para você entender tudo, mas só essa frase você vai pegar aí essa crítica às vezes que vem. No nascimento de Caim, israelitas era coisa que ainda não havia. E quando, muito mais tarde, passaram a existir, com as desastrosas consequências já por demais conhecidas. Entendeu? Aqui já é uma crítica, né? Então é isso, gente. Muito bom, de verdade. Se você ler, deixa aqui nos comentários depois, me conta qual é a sua opinião. Se você já leu, gostou? O que você achou? Você é cristão? Te incomodou? E o Evangelho segundo Jesus Cristo, já leu? Eu ainda não li, gente. E eu confesso que eu tenho mais dificuldade com ele, porque assim, eu até aceito criticar Deus, porque tem algumas coisas que eu também não concordo. Mas criticar Jesus, pra mim não dá. Pra mim isso assim é uma coisa absurda, né, dentro da minha fé, porque Jesus Cristo foi perfeito em tudo, tudo, tudo. Agora Deus não, Deus realmente deixou algumas coisas ali pra gente duvidar e questionar. Então é isso que eu tenho pra vocês, espero que tenham gostado aí desse vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha e a gente se encontra nos próximos. Beijo!